Fala pessoal, bom dia. Hoje é quinta-feira. Quinta-feira, dia de batalha do século aqui comigo e com o Rafael Figueiredo. Fala aí galera, bom dia a todo mundo. Vamos que vamos. Mais um batalha aqui. Isso aí, teve muita informação, aí vai ser legal a gente, enfim, casar um pouco de fundamento e técnico aqui, assim como a gente sempre faz todos os programas. Mas o pessoal tá falando que tá sem som, se vocês puderem dar um feedback. Acho que só uma pessoa falou, então no geral tudo ok. Vamos começar logo, né? Já para depois a gente partir para os papéis. Vou dar uma passada rápida do que aconteceu de ontem para hoje, que está mexendo bastante com o mercado, em termos de fundamento econômico e político. Se a gente for ver, acho que um dos principais pontos aí de hoje de manhã foi a pesquisa de popularidade, né, da nossa presidente. 71%. Que isso, a gente teve, na última pesquisa, a reprovação da nossa presidente era de 65% e agora foi para 71%, um dos maiores índices ali já registrado pela Datafolha. E também, do outro lado, o índice dos que aprovam foi de 10% para 8%. O que aconteceu? Então, tinha muita gente que achava o governo regular. Só que esse pessoal que achava o governo regular já está migrando todo para péssimo ou ruim. Então, obviamente, não tem tanto espaço para aprovação cair, né? Já está em 8, quer dizer, só falta ninguém mais aprovar. Mas o que a gente está vendo é a escalada da parte da impopularidade, né? E foi o maior índice da história, da série histórica do Datafolha. E a Folha já colocou isso lá, que foi o maior índice de rejeição desde a redemocratização do Brasil, ou seja, não tá nada. Ninguém está satisfeito. Isso aí. Junto a isso, a gente teve aí derrota do governo lá na Câmara com a aprovação da PEC que reajusta os salários de diversas carreiras, enfim, tomando base alguns salários do STF. Obviamente isso é ruim para o governo, para aquela agenda de ajustes, etc. Então, mais uma derrota do governo. Você teve aí alguns partidos deixando de apoiar o governo nas votações. Se enfraquece ainda mais essa questão do ajuste fiscal. Então, se você juntar tudo isso, o governo enfraquecendo cada vez mais, os aliados pulando fora, e isolando cada vez mais. Você teve o Temer ali com aquele discurso a gente está passando por uma crise, a gente tem que pensar além dos partidos, etc. Mas acho que, resumindo, dá para sentir ou ver essa piora de ontem para hoje nessa questão política de aprovação do governo, e até pessoas que apoiam o impeachment já subiu bastante acima, já estava acima de 60%, mas continua essa escalada, né? O PDT, você comentou isso, o PDT e o PTB também. Exatamente. Comentou, tem uma questão da Câmara também que vai para votação hoje, da aprovação das contas dos governos anteriores. O Cunha tratou de acelerar isso logo para poder cair na Dilma. Né? Exatamente, porque depois que o TCU mostrar o parecer, eles teoricamente têm que ter votado os presidentes anteriores, etc. Então eles estão correndo com isso para quando o TCU der o parecer, eles já conseguirem, enfim, dar encaminhamento ao que se quer que seja. Então teve algumas notícias de que o Cunha estaria costurando ali o Cunha não aprovar o processo de impeachment, mas aí já costurando com a oposição deles revogarem isso e ir para votação e passar na votação, que indiretamente ele faria isso passar. Mas enfim, bastante coisa política. A gente fala muito de política aqui porque não tem como dissociar, né? Da questão econômica e, obviamente, o econômico impacta as ações, os índices, etc. Então, por isso que a gente deu esse pano de fundo. E só para terminar aqui, teve de relevante a ata do BC. A gente viu que teve um aumento na semana passada de meio ponto percentual. Todo mundo esperando que vá acabar esse ciclo de aumento. A curva de juros precifica a 50% de probabilidade de mais um aumento de 0,25, mas a ata diz um pouco ao contrário. Parece que de fato vão segurar um pouco até que, se eles não tiverem nenhum desvio muito forte com relação à projeção de inflação, eles devem manter ali e parar esse ciclo de aumento de juros, tá? Então acho que esse é o principal, essas são as principais informações de hoje. E obviamente a gente vai direto
para o Ibov, né? Para o índice. Vamos lá, vamos para dar uma olhada aqui. Porque hoje no intraday variou bastante, né? Variou bastante, teve várias inflexões importantes, porque teve dado lá fora que saiu, a pesquisa ADP, a gente teve o Confiança do Consumidor medida pela Bloomberg, tem a taxa de desemprego no mercado brasileiro, então uma série de indicadores que favoreceu essa volatilidade, essa forte inflexão no intraday. E está um dia bom para o game, assim, do giro, para você comprar, vender dólar. O dólar hoje bateu 3,56 no futuro, 560. O índice já abriu com forte queda, depois já voltou, com o petro recuperando um pouco. Aí você tem a questão do petróleo, que preocupa o mercado internacional, e aí a petro vai refletindo tudo que está caindo. Então, realmente, o quadro, a indefinição, a inflexão no mercado é muito forte e está favorecendo, está um dia bom para o game. A gente, por lá, está conseguindo fazer bons trades. Bom, mas vamos dar uma olhadinha aqui no índice Bovespa. E aí eu queria mostrar para vocês o seguinte, que temos um suporte importante aqui no 49.840 pontos, eu queria aproveitar e chamar para o ensino aqui, né? Se a gente der um zoom, esse candle aqui, que é o chamado estrela cadente, né? Ele, se combinar esses dois candles aqui, ele dá esse desenho, né? Ele dá exatamente esse desenho. E o que isso significa? A possibilidade de um padrão de topo, né? Forte resistência, vários testes por aqui. E, claro, por ser um forte padrão de topo, a confirmação tem que vir com a perda desse suporte aqui no 49.800 pontos, que no início do dia o índice chegou a brigar naquela região para perder e não conseguiu. Essa reviravolta, essa inclinação do mercado ainda não conseguiu. Então, a gente estamos na batalha. Aí, o pregão ainda não fechou, estamos tentando trabalhar no terreno positivo para voltar para a região dos 50.840 pontos, que é muito forte, já se mostrou ser forte vários dias. O rompimento dela deve aliviar a pressão vendedora, dando continuidade ao repique até os 51.900, 52 mil pontos. Mas, ao meu ver, eu acho que essa tendência aqui de baixa ela vai tomar prioridade em algum momento, e a perda do 49.800 deverá ser mais um reforço na venda, onde a gente deve brigar para novos topos e fundos ascendentes com essa mínima aqui do 48.600. Portanto, que um resumo no intraday, apesar da grande inflexão, o resumo é para cima, repique, para baixo, tendência. Se subir, é oportunidade para venda, mas para buscar compra o swing trade está muito difícil. Está difícil, né? Então, para swing trade, mas você está esperando alguma coisa para vender ou já tem algum ponto de venda para swing, para uma visão um pouquinho mais médio prazo? Estou esperando. Já tivemos o primeiro trigger, o primeiro time quando perdeu os 51.800. Essa venda aconteceu, foi aquele momento que a bolsa caiu 7 dias consecutivos, né? 7 pregões em sequência. E agora o novo time seria a perda do 49.800. Quer dizer, primeiro foi 51.800, agora 49.800. E aí é um novo time na venda, e aí eu imagino que a gente deva renovar a mínima do ano e seguir ladeira abaixo aí. Boa. A nossa visão em termos de fundamento para o índice, a gente ainda segue muito cauteloso com os níveis que a gente enxerga agora. Só que a única diferença para talvez mês passado ou alguma coisa nesse sentido é que o índice já corrigiu bastante, né? A gente estava olhando lá naqueles 58 mil pontos, 56 mil pontos, o índice negociando a um preço sobre lucro de 14 vezes. Isso sim era algo totalmente esticado, que a gente alertava os clientes, etc. Agora está cerca de 11,7 vezes. A média ali, entre 10,5 e 11, é a média histórica. Mas de lá para cá também o índice, a metodologia mudou, então a composição mudou muito. Então o que a gente qualitativamente a gente acha que essa média é um pouco mais alta. Quer dizer, hoje tradando a 11,7 vezes, está um pouquinho já razoável, bem razoável já o nível de bolsa. A questão é que a gente não vê muito trigger para alta. Aliás, pouquíssimos triggers para alta. Trigger para baixa você tem piora política, dificuldade no ajuste fiscal, o Fed querendo aumentar juros lá fora. Então esse é um pouco nosso viés. A gente acha que está num patamar mais razoável, não está tão esticado. Não tem trigger para alta, mas tem ainda um espaço adicional para queda, até porque em dólar não chegou naquele ponto da crise, apesar de estar perto. Está muito perto. Está muito perto, mas ainda tem um pouquinho de espaço, tá? O pessoal está falando se o microfone que está dando problema, enfim, mas acho que é só uma pessoa. Se alguém mais tiver problema, avisem.
Bom, mas é um pouco disso, então, a gente bem cauteloso com relação à bolsa, fazer proteção, é o que a gente sempre diz aí para vocês que estão com exposição para renda variável, tá? Beleza, então o Ibov já foi, acho que todo mundo perguntando aqui de Petro e Vale, né? Assim, as blue chips ali, hoje a gente tem resultado de Petro depois do mercado, e obviamente todo mundo perguntando se vale ir para evento comprado, né? Em Petro. Bom, pra gente, o que a gente está esperando para esse resultado de Petro é um resultado relativamente pior do que foi no primeiro TRI. No primeiro TRI a gente teve alguns efeitos que ajudaram, né, o resultado de Petro, como o prêmio da gasolina que estava vendendo aqui no Brasil e também o aumento no combustível no final do ano. Então isso aí ajudou, impulsionou bastante resultado, só que agora a gente está sem prêmio na gasolina e, enfim, o ajuste já foi, tá? A gente acha que a geração... O petróleo continuou caindo. E o petróleo também, o que prejudica a parte de exploração e produção. Então, a gente já viu isso no primeiro TRI, né? A parte de exploração e produção caindo muito por conta de preço. E o que segurou foi a parte de abastecimento por conta desse prêmio, etc. Agora, o que a gente vai ver no segundo TRI é a mesma performance ruim de exploração e produção, só que esse colchão que dava o abastecimento sumiu. Então, a gente acha que vai ser um resultado ruim e não vale a pena ir comprado, até porque em termos de valuation não está uma barganha, você tem Lava Jato e corrupção correndo e mesmo assim ela negocia a um múltiplo parecido com as suas competidoras globais que teoricamente não tem corrupção correndo muito forte, processo, etc. Então teria que ter um desconto. Então, assim, frente a tudo isso, a gente não recomenda ir comprado para o resultado. E o gráfico também não recomenda nem ficar comprado e nem tentar uma compra, a não ser que seja para um day trade. Se a gente olhar aqui a parte gráfica, temos resistência importante. Deixa eu olhar os 60 minutos aqui. Os 60 minutos porque foi aqui que iniciou um quadro de recuperação, né? Está testando uma resistência forte aqui no 10,27, 10,55, mas não vejo, de repente volta aqui para a média móvel 200, um repique e tal, pode ter um gap amanhã em função de resultado, mas o diário ele ainda é muito pesado. Está confirmando um suporte no 9,95, que se for perdido abre caminho para novas mínimas. Eu me lembro quando eu conversei com o Celso há um tempo atrás na virada do semestre, né, ele falou, olha, a Petro ela tem um suporte muito relevante, que era o R$11, o 11,10. Perdendo esse ponto, eu não veria nenhuma dificuldade da Petro em voltar para R$9, até mesmo para a mínima do ano, 8,20, 8,05. Então, a tendência de baixa segue muito forte, embora hoje tenha esse quadro de recuperação. Aliás, a própria Petro está conduzindo, né, a recuperação do mercado. Embora tenha essa possibilidade de melhora, eu ficaria fora para uma compra. Pelo contrário, eu acho que o fato de poder ter a oportunidade de vender aqui entre 10,80 e 10,55, ou seja, se abre de gap de alta amanhã, nessas regiões aqui, próximo da média 200, aqui nos 60 minutos, provavelmente seria um bom time aí, um bom trigger para buscar a venda e retornar para casa dos 9,70, 9,50. Sigo aí pessimista por um lado da compra, mas otimista porque pode dar game para venda, descoberto, procurando o alvo aqui no 9,50 até os R$9 pelo menos. Quer dizer, 9,50 você acha um patamar que já teria feito um movimento grande de queda e você repensaria a venda? Isso, exatamente. Ele fez a queda, concluiu o objetivo, e esse objetivo é dado por essa projeção. Se eu pegar essa altura daqui até aqui embaixo e projetar para baixo, ele me dá 100% do movimento aqui. Então, na verdade, ele fez o movimento, agora inicia um repique para voltar a cair, né? Nada cai interminavelmente, né? Então, tem um repique suave, o mercado bate nas regiões de resistência e volta a cair. Entendi. E conciliando isso, até tive uma ideia que a gente aqui na XP sempre tenta conciliar ali com derivativos, etc. Uma boa estratégia para quem já decidiu ir comprado para Petro, para o resultado, você tem uma estrutura que, independente do nome, chama Seagull, mas você vende uma opção de venda e compra um call spread, mas basicamente você escolhe um ponto abaixo do ponto atual, por exemplo, hoje Petro está 10, você escolhe 9,5, que é aquele ponto que você ficaria menos confortável em vender. De segurança. De segurança.
Aí você vende, você faz essa estrutura. Se a Petro cair até lá, ou cair mais, digamos que caia para 9,20, você vai ter vendido, vai estar vendido nessa opção de venda, então você vai ter que comprar. Quer dizer, você falou, eu acho que Petro nos 10 está ok, mas 9,5 eu compraria. Essa é uma excelente estratégia, porque você trava seu preço de compra no 9,5. Só que a contrapartida disso é, se Petro subir, como você está comprado numa trava de alta, você vai receber esse prêmio. Entendi. Então, isso aqui, a gente consegue fazer caixa zero. Então, um jeito simples de olhar assim, poxa, quero ficar comprado, eu acho que um preço de 9,5 é atrativo para Petro. Então, eu ficaria tranquilo em comprar Petro nesse valor. Por outro lado, eu quero pegar uma alta de resultado. Então, eu faço essa estrutura. Se Petro cair para, sei lá, 9,20, eu vou comprar 9,50. Um pouco acima, mas é um preço que eu acho ok. Só que se subir, você vai pegar essa alta e isso, teoricamente, tem a caixa zero. Eu tentei explicar do jeito simples e rápido, mas a gente tem uma mesa aqui de produtos estruturados. Você que é cliente da XP, só entrar em contato com o assessor. Você que não é cliente, enfim, cadastre-se, a gente tem ali embaixo para você se cadastrar e entender melhor. Mas é só um exemplo do que a gente consegue fazer juntando gráfico, fundamento e produtos estruturados. Aí nesse caso para operar um resultado de Petro, tá? Perfeito. E eu queria complementar a explicação que no momento que a gente está vivendo hoje, com o mercado em tendência de baixa, às vezes o volume até dá uma secada e depois volta ao normal, etc. Eu até entendo que culturalmente as pessoas não vendem papel, não trabalham com venda descoberta, tem aquela cultura de comprar, formar patrimônio para longo prazo, etc. Até entendo isso. Mas você pode apostar no mercado de queda, vamos supor que você não queira fazer venda descoberta. Mas você pode fazer operações estruturadas com opções. E aqui a gente tem um ambiente para isso. Olha, eu acho que a Petro vai para R$ 9,00. Então a gente tem como bolar uma estrutura de mercado de opções, fazer a contraparte, não só para Petro, mas para outros papéis também, com direção. Aí você pode fazer uma call spread, pode fazer uma put spread, pode fazer trava de alta, trava de baixa. Então, eu acho que é importante a gente fazer esse comunicado para quem nos assiste, porque isso é mais uma modalidade de investimento que pouco se fala, né? Tem nos fóruns de pessoa física, todo mundo quer comprar, vender, ou opção a seco, comprar e vender. Mas ninguém fala de uma operação estruturada. E aí, eu acho que é a nossa obrigação, como comunicador, como analistas, como formadores de opinião, que existe esse produto. E eu acho que no mercado que a gente está vivendo hoje, quanto mais segmentadinho e protegido para cima e para baixo, melhor. Você conserva o teu dinheiro e ainda aprende. Porque todo mundo acha que derivativos é alavancagem, é super arriscado, mas a gente aqui, pelo menos quando a gente fala, se você for ver, é sempre um tom de conservadorismo, proteção, etc. Por exemplo, uma pessoa que quer ficar vendida num papel, às vezes é muito melhor comprar um put spread, que você tem o seu limite de prejuízo estabelecido. Então, nada mais conservador do que isso. Às vezes você ficar vendido num papel, ele explode, você não tem... controle disso. E quando você faz um put spread, tudo bem que você paga na saída, mas você tem aquele prejuízo calculado, etc. Então você consegue manejar bem. Maravilha. E é bem isso que o Rafa falou, tentar incorporar isso e não só ficar comprado e vendido, quando você pode tomar uma postura mais agressiva aí, do que deveria. Beleza. Indo pro próximo aqui, Vale. Vale, o pessoal perguntando bastante de Vale. Vale estava subindo um pouquinho até quando eu saí da sala. Você Continua. Continua, mas enfim, em termos de fundamento, acho que a gente já passou bastante aqui, que a gente é bem claro que a gente é cético, ainda a dinâmica do preço vai continuar pressionando, nível de múltiplo não é uma barganha, então a gente prefere ficar fora do ativo Vale. Tá mesmo com resultado bom de segundo tri, a gente acha que a dinâmica vai perdurar muito mais, e é isso que a gente está olhando mais médio e longo prazo. Esse preço de minério, até fazendo um link, a Uzi Minas reportou resultado e ela fez uma reavaliação de ativos justamente na parte de mineração, porque ela está prevendo preços menores de minério, etc. E ela teve que fazer uma baixa contábil. Então, para Vale, a gente ainda continua cético para compra. Enxugou bem, né? Boa. Bom, vamos olhar a parte do gráfico. A Vale... Depois eu tenho falado isso com muita frequência, que a Vale chegou num ponto aqui que é o chamado Deus me livre, né? O ponto do Deus me livre, que é uma região de forte suporte aqui, que compreendido nas mínimas de 2008,
né, até agora. Então, é um papel que teve uma desvalorização muito expressiva, acompanhando, e não só a Vale, outras mineradoras também. Eu tratei de olhar a BHP, Anglo American, outras que as pares dela estão muito pesadas. Então, esse nível de suporte aqui oferece um repique um pouco mais forte, até porque a gente está falando de nível de 2008. Então, dito isso, olhando aqui a formação do gráfico diário, há espaço para o papel se afastar um pouco dessa região de suporte e repique para procurar algumas resistências mais importantes. A primeira é essa daqui, né, compreendida aqui na faixa do 16,05, então eu imagino que o repique deva acontecer até aqui, quiçá 16,80, tendo de olho aqui a média móvel 200 períodos, que serve como resistência, como aconteceu aqui, para depois voltar a cair. Eu acho que a configuração dela nesse momento é de um repique, mas para pensar numa compra ainda está muito cedo. E outra coisa, outro destaque importante é o famoso canal de baixo que nós temos, né, os famosos topos e fundos descendentes, ele ainda existe. Essa barreira é uma barreira importante que precisa ser rompida, ou seja, vai ter muitas dificuldades aqui para romper. Então, é um papel difícil de operar na compra e fácil de operar na venda. Então, eu ficaria fora, eu sigo cético com o posicionamento de compra na Vale. Eu acho que ele deve continuar batendo cabeça aqui para depois, na sequência, possibilitar aí novas vendas, mas comprar está meio difícil. Boa. Então, o Warren B aqui, perguntando de Vale se vale a pena. Não vale a pena. A gente acha que tem outros ativos com mais potencial de alta, tá? Passando aqui para Cielo agora, um ativo que constantemente tem performado bem nos últimos anos, últimos meses, mas agora ficou um pouco de lado, né? O pessoal pedindo aí uma análise de Cielo. Em termos de fundamento, a gente gosta do ativo. Ele negocia um múltiplo um pouco mais alto ali do que o restante da bolsa, mas tem motivo. Eles são relativamente mais resilientes, vai continuar passando o cartão de crédito. Eles têm uma linha ali de antecipação de recebíveis que está crescendo muito. Quer dizer, o lojista ele vende, só que ele só vai receber daqui 30 dias. O que ele faz? Ele paga para a Cielo para antecipar esses créditos. Isso aí está crescendo muito. Então, a gente acha que tem certa resiliência. Obviamente, a gente não recomendaria 60%, 100% do seu portfólio em Cielo, mas uma ponderação ali, hoje a gente tem entre 15% e 20% de Cielo no portfólio, é bem interessante sim. E a Cielo eu estou extremamente preocupado, cara. Agora é o momento em que a análise técnica ela vai um pouco mais na frente, porque a análise técnica ela é o resultado do fluxo de mercado. Então, embora os fundamentos continuem, os fundamentos são maravilhosos. É uma empresa que, num ambiente de crise, eu acho que eu prefiro estar comprado nela do que outras aí que tendem até a oscilar muito mais do que o próprio índice Bovespa. Mas a parte gráfica, nesse momento, me preocupa. E eu entrei num call de venda na Cielo ontem, porque está sendo reforçado hoje. Por que isso? Vamos dar uma olhada no gráfico. Eu tenho aqui, claramente, uma formação que é muito clássica pela análise técnica, que é chamada de ombro, cabeça e ombro. E a perda desse suporte aqui, que é o chamado neckline, né, ele reforça esse quadro, né, e inicia o que a gente chama de reversão de tendência. Não significa que ela nunca mais vai subir e que vai despencar, etc. Mas temos aí alguns suportes importantes que ela pode conquistar ainda no curto prazo, como por exemplo 42,50, como por exemplo 40,85 e por fim, fundo anterior, o ponto mais forte, objetivo dessa queda, objetivo final dessa queda, 40. Eu diria que por fundamento a empresa sair de 44 até 40 não vai machucar tanto. Talvez seria uma boa oportunidade para compra, né? Então, é uma questão importante. Então, eu acho que para o trade está favorecendo a oportunidade de você operar numa reversão de tendência. Dito que o mercado está ruim também, etc., pode ser uma boa. Então, e aí, queria aproveitar a oportunidade e falar que no intraday, quando eu saí lá da corretora, quando eu saí lá da minha sala de análise, eu vendi esse papel para o day trade. Eu vendi quando perdeu aqui o 43,37, eu estou com essa operação em andamento. Eu tenho o primeiro alvo aqui, deixa eu apagar essa reta para não confundir. Essa reta está no diário. Eu tenho o primeiro alvo desse papel em
olha aqui, ó, 15 minutos. Eu tenho o primeiro alvo desse papel em R$ 43,00 bola a bola, e o segundo alvo aqui em R$ 42,80, que é o último fundo. Então, no intraday eu estou até vendido. O pessoal aí que me acompanha, ou que está acompanhando a sala, tem a oportunidade de trabalhar no day trade na venda. O meu stop inicial é 43,60, mas eu vou descer esse stop, caso renove a mínima, para o 43,48. Então, está aí uma operação ao vivo aqui para todo mundo. A gente está vendido de cielo, eu acredito na venda, especialmente se perder a mínima do dia, ali, 43,20. Agora, só para concluir o pensamento do diário, né? Apesar da possibilidade de reversão, é um papel que deve parar pelos 40,80, R$ 40, e aí a gente faz uma nova avaliação se vamos tentar vender descoberto de novo ou não, porque para o médio prazo, se a gente olhar o semanal, ele ainda está intacto, está lindo, não há o que discutir que o cenário para o médio prazo ele é muito bonito e que segue com a compra. Mas no curtinho, temos essa possibilidade de trabalhar com a venda no curtinho, por isso que eu vendi o papel. Fiquei preocupado com aquela linha azul ali, R$ 38,00. Essa reta azul é a reta da média móvel, né? O mercado ele costuma muito, para o longo prazo, né, a testar essas médias, né? Aqui, por exemplo, em 2012 testou, aí depois numa correção testou de novo, 2 vezes, e provavelmente, quer dizer, a média vai ao encontro do preço, ou o preço vai até a média. Essa média... Quer dizer, tem muitos passos antes, né? Antes de ele buscar essa média, que você estava falando, né? Sim, tem. Agora, o que é positivo é que essa média está inclinada para cima. Então, ela estando inclinada para cima, ela tem indicação de que o cenário para o médio e longo prazo continua sendo altista, embora o mercado possa vir buscar a média. Beleza, então, de acordo com o Rafa, aqui no intraday ele já mostrou a venda dele. No swing trade ele está bem pessimista. E a gente gosta no fundamento. Então, você que olha mais gráfico, obviamente teria aqui na parte vendida. Você que olha fundamento e gráfico, então nada mais justo do que, se você quiser ficar comprado no papel, mas tem medo do gráfico, fazer isso via proteção. Via Fence, que nada mais é que você compra o papel, fica protegido no intervalo e ainda captura alta. Então, você juntou tudo isso e conseguiu fazer um trade e... trazer mais valor para em vez de você só ficar comprado, você olhou o gráfico e falou, pô, tá chamando a atenção, vou fazer essa proteção. Nada mais justo do que fazer isso. Ficar tentando adivinhar, não, vou vender agora, vou comprar mais barato, tentar adivinhar a mínima. Faz uma fence, quer dizer, você fica comprado, faz uma fence, fica protegido, ainda tem gordura para cima. Muito bom. Passando aqui para Suzano, subiu bastante, o pessoal falou, já não tá caro, já subiu muito, não vai mais subir, enfim, continua subindo, obviamente, também por conta de dólar. Né? Essa é até uma interessante depois, que eu fico curioso com relação ao gráfico, mas no fundamento a gente ainda gosta bastante. Há um tempo atrás, algumas semanas ou dias atrás, o pessoal falava, não, tá muito caro, a gente falava, calma, é uma questão estrutural que você quer compor o seu portfólio. De novo, quando a gente fala de um papel, a gente nunca está recomendando você colocar 100% do seu patrimônio. Então, é o caso de Suzano. A gente tem 20% do nosso portfólio em exportação, atrelada a dólar, o que foi uma coisa muito boa para a gente. E a gente tem, a nossa maior posição é Suzano. Então, é esse nosso pensamento, um call de dólar para tentar arrediar ali a sua carteira. E Suzano é uma bela empresa, a dinâmica da celulose está indo bem e o dólar está ajudando. Então, é um pouco disso que a gente está olhando em Suzano. Suzano, o papel ainda é aquele dia do mercado, não tem jeito. Vamos dar uma olhada aqui no gráfico, segue firme na sua tendência de alta. Hoje, mais uma vez, renovando máximas aqui. Se a gente colocar essa figura no gráfico mensal, a gente está batendo aí em região de resistência de nível de 2010, fevereiro de 2010, que é bem forte, inclusive até pode segurar um pouco, conter um pouco essa alta, nem que seja por um curto espaço de tempo, mas a projeção está aqui. Você fala, tem projeção para a Suzano? Tem. A projeção está aqui, é o topo histórico dela, tá? E esse topo histórico bate aqui no R$21, ou seja, ainda tem aí mais pelo menos R$2 para subir, R$2,10, está livre. Nesse ambiente que o dólar não para de subir de jeito nenhum, é um papel que vai, né, na emoção. Então, eu acho que esse ritmo de alta deve continuar forte pra caramba e não vejo nenhuma preocupação do ponto de vista da realização. Do lado técnico, quem tiver comprado, eu acho que subir os stops para as mínimas dos candles anteriores seria uma boa opção
para se proteger e garantir as pernadas de alta à medida que elas vão acontecendo. Isso aí, eu gosto bastante, assim, apesar de não olhar técnico, essa questão de ajustar stop. Eu acho que é É um manejo de risco, né? é muito bom, porque assim, é só pensar simples, o papel deu uma esticada, já garantia aquilo, enfim, e mudando o stop, eu acho que é uma coisa bem interessante pro pessoal aí. É uma forma de você confirmar o seu ganho e liberar... Com certeza você vai ter aquele ganho. Né? E liberar, você não tem mais risco, você vai ganhar. Libera esse risco para um outro trade, né? Então, isso chama-se manejar o risco. É fantástico. Ou até, se você ainda quer ter um colchão para voltar e subir, faz para metade da posição, né? Exato. Assim, não é tudo 880 aqui, acho que é legal a gente sempre usar um pouco de estratégia aí. Nesse sentido, seja gráfico ou fundamento. E agora, fazer uma comparação com Fibra, tem algum que você prefere mais? Fibra, Suzano? Eu prefiro mais Suzano. Graficamente, inclusive, até para a virada do semestre, eu tive essa informação com o Celso, a gente trocou essa ideia e a gente estava falando lá, poxa, que a gente eu acertei Fibra e ele acertou Suzano no primeiro semestre. E aí agora, quando a gente virou o semestre, eu falei, agora eu quero ir para Suzano. Então, sai de Fibra e indo para Suzano. Uhum. Tecnicamente falando, a inclinação era um pouco melhor e também em termos de volatilidade, que é um indicador importante para avaliar as inflexões, os times, etc., das operações, ela está um pouco melhor na Suzano. Mas todas as duas estão andando aí, firme e forte, etc., mas eu prefiro um pouquinho mais Suzano do que a Fibra. Boa, então a gente bem alinhado, até porque na nossa carteira a gente tem as duas, mas nosso peso é maior em Suzano. Perguntaram aqui de frigoríficos e Marfrig, bom, ele até comentou, a gente não gosta do setor como um todo, é muito um setor para você ficar atrelado a dólar, e nesse sentido a gente prefere Suzano, Fibra, etc. A gente não gosta da governança corporativa de Marfrig, JBS você tem aí pela frente uma CPI do BNDES que pode pegar alguma coisa. Minerva é a única que sobra ali para uma possível alternativa, mas ele perguntou especificamente de Marfrig, a gente fala para ficar fora, talvez o gráfico consiga ajudar ele melhor nesse sentido. Marfrig, assim, existe uma luzinha no fim do túnel, né, assim, pequena, que é essa resistência aqui, no 5,47, é um ponto que, se for ultrapassado, abre um caminho bem importante para uma recuperação, procurando esse último topo aqui em 5,90. Assim, é um papel que está tentando fazer um fundo maior do que o anterior e essa ultrapassagem aqui é um time importante. Enquanto isso não acontece, eu imagino que deva trabalhar entre essas duas extremidades aqui, que é a forte resistência nos 5,50, forte suporte nos R$5. E aí, enquanto o mercado sem tendência, fica muito difícil. A prova é que o mercado está sem tendência, estatística básica, a média não muda, né? A média móvel fica aqui, não muda, então o preço fica muito próximo da média, cenário de consolidação forte aqui, e aí está devendo o rompimento de um desses dois extremos aqui para a gente poder ditar o ritmo. Eu ainda acredito que possa ser para cima, mas aí, estilo Silvio Santos, só acredito vendo, né? Então tem que romper o 5,47 para chamar uma atençãozinha na compra, do contrário, eu não faço nada nela aqui não, fico neutro. Então, você que perguntou de Marfrig, não é ponto de compra ainda, e por fundamento piora as coisas. Indo aqui agora para um Croton, aqui o pessoal pergunta bastante, caiu bastante esses dias, talvez tenham rompido algum tipo de patamar que vocês costumam olhar. Em termos de fundamento, a gente gosta do papel, de novo, a gente não recomendaria uma exposição grande, hoje a gente tem 10% da carteira, mas por uma questão de diversificação, é um papel que negocia um múltiplo abaixo de 11 vezes preço-lucro para esse ano. Então, a gestão é muito boa, você não pode nunca desprezar isso. Então, é um pouco disso que a gente pensa, principalmente nesse preço, nesse nível de preço. É uma opção interessante para quem está olhando médio e longo prazo. Se você quer tradear ali curto prazo, não é uma boa opção, porque você vai ter resultado. A gente teve resultado de Anima hoje. Foi um resultado bom para segundo tri, mas eles já falaram que a gente tem que ficar muito esperto com o segundo semestre, que pode vir coisa, é melhor ficar cauteloso com relação a isso. Então, se você está olhando aqui um trade curtíssimo ali para os próximos meses, etc., talvez não seja a melhor alternativa. Se você tem uma visão igual a nossa de médio e longo prazo, é sim uma opção interessante essa Croton nesse patamar. E para análise técnica, ela já começou a distribuir venda desde a última perda do suporte do 11,10,
Vamos dar uma olhadinha aqui no gráfico. Desde essa última perda aqui, tivemos formação de baixa, onde tivemos sequências na venda muito forte. O objetivo de queda foi alcançado, né, que era bater aqui entre o 9,30 até o 8,95. Bateu, isso, portanto, abre um precedente para um repique, abre um precedente para uma recuperação. Pensa num trade normal, deu venda, bate no alvo, as pessoas costumam zerar comprando. Então ele oferece um ambiente de repique com alvos ali, com alvos aqui entre 9,95 até 10,50, mas para poder sugerir nova venda. Realmente, para tentar entrar numa compra, precisa de novos zigue-zagues ascendentes, precisa de, né, um fundo maior que o anterior. Ou seja, é um tipo de configuração que ainda ficaria um pouco de fora para a compra, em função da formação de tendência que ainda é muito forte. E, obviamente, se perder os R$ 8,99, R$ 9,00 aqui, ainda há espaço para mais queda. Semanal ainda tem, né, um outro pivô de baixa, que a gente chama, com volume muito abaixo do saldo anterior, o que pode garantir aí novas vendas para o papel. Então, para a compra, realmente, no curto prazo, está bem delicado. Boa, mas você tem um call de venda muito forte ou também ainda não tanto? O timing do call de venda passou, né? Assim, aquele call de venda muito forte, ele passou. Ele está ali, desde quando perdeu R$11 ali, ele deu o timing, ali foi a boa venda. Aí agora, 11,40 para ser mais objetivo. Aí agora que ele bateu no alvo, então espera-se um repique aí para dar um novo timing de venda. Então eu não recomendaria venda, mas a compra certamente eu ficaria de fora nesse momento. Beleza, boa. Então vou para as últimas aqui, o nosso tempo está acabando. O Ribamar perguntando de NBR3 e LPL4, falando das elétricas que caíram bem ontem, o que aconteceu. Na verdade, ontem a gente teve algumas notícias de que o governo estava ali negociando com as elétricas de fazer alguns ajustes, repassar para o consumidor também. Isso seria benéfico para as elétricas. Então, o que a gente teve de notícia é que essa negociação não andou como o mercado esperava e antecipava, por isso que os papéis realizaram ali no dia de ontem, tá? Vou ir aqui para os dois finais, então, super rápido. Lame 4, que é um que pouca gente pergunta, pelo menos quando a gente vê ali. A gente gosta do papel, ele está voltando bem agora, só que só ficaríamos um pouco receosos porque ela está ali no varejo consumo e a gente sabe quando está desacelerando. Mas se você quer ter exposição nesse setor, é uma boa porque ela é mais resiliente, depende menos de crédito, o ticket médio é mais baixo. Então seria uma boa alternativa, a gente não tem nas carteiras. E o fato do Banco Central ter dito que vai manter a taxa de juros, isso não favorece um pouco para o longo prazo? Acho que marginalmente, né? Até porque se olhar para o longo prazo, ele até vai começar a cair depois, né? É verdade. Então, e aí seria melhor ainda, enfim. Mas a gente sempre tenta casar um pouco de médio prazo ali e agora a gente sabe que a economia está muito ruim. Então, a gente não tem na carteira, mas se tivesse que escolher para o longo prazo e ter uma em consumo, seria uma boa por conta de resiliência. Boa, bacana, legal. Bom, vamos olhar a Energias Brasil. No diário, esse papel é o papel pipa, né? Ele está muito forte mesmo. Aqui a recomendação de compra é firme, não há nenhuma evidência de realização. O papel já rompeu o seu topo histórico, né? Segue rompendo máximas atrás de máximas. A projeção que eu tenho é no 14,10, no curtinho, em função de projeção da primeira onda para cima, né? Termina no 14,10. Repara que cada vez que chega nas regiões de média aqui, volta a subir. Então, é um papel super forte. Recomendação de compra forte, strong buy. E é praticamente aquela coisa, né? Em terra de seca, quem tem um olho só é rei. Esse papel, no ambiente que o mercado está vivendo, com essa inclinação toda, tem que dar todo o valor possível. Obviamente, não é para encarteirar com tudo que você tem, mas é uma opção super viável pela Nasdaq, com stop pouco abaixo de 12,50. E a Lame 4 é um papel que preocupa, chegou na região de média forte, que é a 200 períodos, onde vai servindo como suporte durante vários períodos, né, do momento de 2014, aqui em 2015, em fevereiro, março, depois maio, e agora é um ponto para suspeitar de um repique, mas
a FI maior que 2,5, os indicadores mostrando venda, ainda temos maior chance de perder esse ponto aqui e começar a zigue-zaguear para baixo, acompanhando esse downside aí do mercado, a expectativa, né, de o mercado continuar dando sequência à tendência de baixa. É um papel também que eu não compraria, pensaria para uma venda no swing trade, mas com stop muito curtinho. Boa. Bom, pessoal, então acho que é isso. Teve alguns outros papéis, a gente vai deixar para a próxima, que o tempo é curto, a produção já chamando a atenção aqui. Passamos do tempo, mas acho que deu para bater bastante papo. A gente continua, enfim, ao longo dos próximos Batalha do Século. A gente tem toda terça e quinta aqui, 11h30. Então, bastante espaço para a gente debater e tentar conciliar. Olha a Cielo, ele tá renovando o mínimo, hein? Cielo ali, esse foi o call do Rafa agora, né, no intraday. É isso aí, tá indo bem. Pessoal, ficar ligado mais aí. 19 centavinhos e vou fazer o objetivo. Isso aí, boa. Esse call que a gente passou ao vivo. Então, bom, pessoal, acho que é isso. Tomara que vocês tenham gostado aí. Enviem suas dúvidas ao longo do dia na nossa programação aqui na Infomoney. Mas, para finalizar, boa tarde para todo mundo e até a próxima. Né? Valeu, galera. Até a próxima aí. Até mais. Tchau.